Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto aqui no Bike é Legal é bem legal. É como que você usa as marchas da sua bicicleta. A gente não vai levar nada muito técnico, vai ser da maneira muito básica. Então vamos lá. Pergunta número 1. Para que serve marcha numa bicicleta? Bom, a turma que gosta de subir as montanhas lá no mountain bike vai dizer, simples, é para subir ladeira. Mas também tem o pessoal do speed que vai poder lhe dizer, não, é para a gente poder rodar mais rápido. Pois bem, a marcha, na verdade, é muito mais do que isso. O câmbio, na real, é o que permite o ciclista a pedalar numa cadência igual em qualquer tipo de terreno, subindo ou descendo, sempre mantendo a mesma cadência. Então aqui vai a dica número 1. Você, ciclista, vai começar a pedalar? Procure identificar qual a sua cadência correta. A minha fica entre 75 e 85 rotações por minuto, às vezes até mais. Eu me sinto bem confortável em 90, 95, mas a minha média é mais próxima dos 85. E como que eu soube disso? Porque eu tinha um ciclo computador com um sensor no pedal e foi observando o meu corpo, o meu batimento cardíaco e a minha zona de conforto que eu identifiquei que, sem querer, eu pedalo sempre nessa zona de 85 ciclos por minuto. Portanto, essa é a dica número 1. Identifique você qual é a sua cadência. Não precisa nem medir, mas perceba qual a cadência que te deixe com conforto. Portanto, se você estiver pedalando com menos rotações por minuto, 60, 50, acelera. Com isso você vai criar resistência de giro. Esse é outro assunto. Qual é o problema de você pedalar com força numa cadência mais baixa? Que é o que a gente faz quando está subindo. Você faz muita força e você sai daquela zona de exercício aeróbico, que é quando você consegue ficar o dia inteiro fazendo o mesmo exercício, como por exemplo andar de forma energética, para uma situação anaeróbica, que é quando o batimento cardíaco bomba oxigênio no seu sangue, mas o corpo não compensa. Aí você fica, não compensa e dá fadiga. Isso é quando você atinge o seu limiar anaeróbico. Portanto, para você usar bem a marcha, você tem que entender qual o seu ritmo de pedal, qual a força máxima que você pode fazer nesse ritmo de pedal, de tal maneira que o seu coração não suba muito os batimentos cardíacos e você fique sempre dentro desse limiar entre o aeróbico, que você vai numa boa, e o anaeróbico, que você começa a puxar o ar com a boca aberta. E voltando ao ponto, o que as marchas têm a ver com isso? Tudo, porque é através das marchas que você consegue colocar o seu corpo pedalando num determinado terreno, de tal maneira que você gire na tua rotação, fazendo a sua força, mantendo o seu batimento cardíaco numa boa. Tudo isso é uma característica sua. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu giro de conforto, a sua força no pedal com o seu batimento cardíaco. Esse assunto do limiar aeróbico com anaeróbico é vastíssimo. Ele é muito complexo e é justamente o que os preparadores físicos mais se atêm quando eles treinam uma pessoa. Por isso mesmo, é muito importante você ter essa consciência. E por que você tem que ter essa consciência? Especialmente as pessoas mais velhas, mais idosas, elas não podem deixar o batimento cardíaco passar de um certo limite, com a possibilidade de você lesionar o músculo cardíaco. Portanto, um bom ciclista é aquele que entende essa relação cadência, força e batimento cardíaco. E não precisa de reloginho não, é só você se escutar. Portanto, fica aqui a dica número 2. Se escute, perceba tudo isso no seu corpo e use, é claro, todas as marchas que a bicicleta pode te oferecer. Não caia nesse bullying de, olha só, tá usando a vovozinha, que é um termo pejorativo para quem usa a coroa menor na frente. Nada disso, não caia nessa bobagem. Use sim todas as marchas da sua bicicleta, porque o mais importante é você adquirir resistência ao giro e com isso cada vez mais você consegue girar
numa cadência que é a sua, com mais força, e com isso você adquire mais forma física e consegue rapidamente subir com agilidade e criar técnica nessa subida. Então veja bem, aquele pessoal que fica tirando sarro de quem usa a vovozinha, na verdade é um pessoal que pedala com força, com brutalidade, mas que nem sempre tem técnica boa na subida. Força bruta não é sinônimo de técnica. Então não caia nessa história de vovozinha. Use sim a coroa dianteira menor, se for o caso, e adquira giro com resistência, cada vez mais força no pedal, sempre mantendo o batimento cardíaco na tua boca. Não deixa o coração sair da boca. No mountain bike, força bruta não substitui técnica. Então, vai nessa dica que eu te dei. Você vai ver que logo, logo, subindo ladeiras íngremes, de pedras soltas, você mantendo o seu coração pianinho, controle na bicicleta, sentado no banco, você vai sentir que rapidamente você adquire técnica de subida, enquanto aquele brutão que vai socando o pedal muitas vezes escorrega, bota o pé no chão, bau, não sobe mais. Então essa é a dica. Controle, batimento cardíaco na sua mão, técnica. É para isso que servem todas as marchas da sua bike. Use-as todas. Essa percepção você só entende pedalando. E em geral o pessoal da bicicleta de estrada pega mais rapidamente esse balanço entre cadência, força e batimento cardíaco. Isso é um detalhe que no mountain bike a gente leva um pouco mais de tempo para entender e dominar. Sem falar que tem aí, no caso do mountain bike, uma pimenta a mais. O efeito de pedalar anaeróbico, fazendo mais força do que o teu coração aguenta, ele é meio que retardado. Então, às vezes, leva um tempo para o mountain biker entender que a força que ele está fazendo agora vai lhe cobrar muito caro 3 minutinhos depois. Isso é uma coisa que as pessoas de mais idade sacam mais rápido. Bom, agora que nós já falamos para que as marchas servem para você enquanto pessoa no pedal, vamos falar um pouquinho de técnica. A próxima dica é: escute sempre a sua bicicleta. Se você ouvir assim um rrr, com tom metálico, para tudo e observe o que está acontecendo. Em geral é câmbio que está mal regulado ou corrente que está raspando em algum lugar. Nunca pedale com um tipo de ruído desses constante sem você perceber o que está acontecendo. Esse conjunto da transmissão é fundamental. Ele tem que estar azeitadinho. E é desejável que todo ciclista saiba como regular o seu câmbio. Em especial aqueles 2 parafusinhos lá, um de H high e o de L low. Mas isso é assunto para um outro vídeo, ok? Todas as vezes que o câmbio estiver funcionando bem nas marchas mais reduzidas e meia boca nas marchas mais do meio, em geral, se você der uma esticadinha no cabo, você pode usar lá aquele parafusinho que fica no manete, no guidão. Em geral, meia volta, uma volta do parafuso ali já resolve o problema. Se ele persistir, desconfie do alinhamento da gancheira. Eu, particularmente, tenho um bode de gancheira torta. Se acontece comigo na trilha, eu vou lá com a mão mesmo e forço, dou lá uma alinhadinha meia boca na gancheira. Eu não recomendo que você faça isso. É muito fácil você amassar o descarrilhador e perder o câmbio. Não faça isso você sozinho. O alinhamento da gancheira é uma coisa que, em geral, você tem que chegar no mecânico e pedir que ele faça. Porque, em geral, é a última coisa que o mecânico vai procurar ver. Ele fica lá batalhando, esticando a corrente, e depois ela funciona no cavalete. Então, logo você coloca a bicicleta na trilha, se a gancheira estiver ligeiramente torta, não tem jeito. Vai ficar lá pegando, vai lá ficar fazendo crr, 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 crr. É um saco. E outra dica que também tem a ver com escutar a bicicleta é: traga a corrente o máximo paralela possível. Não cruze a corrente. Ou seja, nunca pedale com a coroa dianteira maior e a catraca traseira maior, cruzando a corrente. Ou ao contrário, menor na frente e menor atrás. Esse tipo de movimento, ele é muito ruim para a corrente, pode entortar. E, em geral, aquele cara que pedala com força bruta e não escuta, é nesse momento que ele força a corrente e quebra no meio da trilha. Não caia nessa.
A habilidade de você escutar, entender a bicicleta é fundamental para você ir pedalar com o câmbio funcionando e voltar do pedal com os câmbios funcionando. Você tem que prestar atenção, ouvir. Tem algum barulho estranho? Para na hora. Outra coisa também que você tem que tomar cuidado é quando entra grama, galho no conjunto da transmissão. Para tudo e arranca. Porque se entra grama dentro da catraca, no meio do câmbio, às vezes é um tempão para você tirar. E isso pode fazer com que tudo trave, enrola tudo e você perde a gancheira, perde o câmbio traseiro. É um desastre. Então escute, veja, tem alguma coisa errada? Para e arruma. Bom, eu vou ficar por aqui e vou resumir. Dica número 1, entenda a sua cadência, a força que você consegue colocar para manter um ritmo cardíaco confortável. Perceba os limiares entre o exercício anaeróbico, aquele que você faz o dia inteiro sem parar, do anaeróbico, aquele que em algum momento você vai ter que dar uma diminuída para descansar. Entender esse limiar é fundamental para você fazer um bom uso das marchas da sua bicicleta. Dica número 2 é: não caia no bullying de não usar a vovozinha. Use todas as marchas da sua bicicleta. Dica número 3, escute o seu corpo, batimento cardíaco e tudo relacionado à transmissão da sua bicicleta. Qualquer coisinha, pare e arrume. Acho que a gente vai ficar por aqui. Valeu? Gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo. Mande aí o link nas salas dos seus amigos que gostam de pedalar. Se inscreva no nosso canal do Bike é Legal aqui no YouTube e também me siga nas minhas redes pessoais. Instagram, Renata Falzoni, Twitter, Renata Falzoni e Facebook, página pública, também Renata Falzoni. Valeu? E já sabe, né? Vambora pedalar, usar todas as marchas e viva a vovozinha. Viva a vovozinha, viu?